Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, misericórdia e paz. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro, e nos encontramos nesta manhã, neste dia da graça, que fazemos em hora do Santíssimo Sacramento, para louvarmos a misericórdia de Deus e cumprirmos com perfeição o que Deus deseja para cada um de nós. Hoje nós vamos rezar o parágrafo 444. E Santa Faustina nos escreve o seguinte: o sacerdote disse-me estas profundas palavras de que existem 3 graus no cumprimento da vontade de Deus. O primeiro grau é quando a alma cumpre tudo o que está exteriormente determinado pelas ordens e regulamentos. O segundo grau é quando a alma segue as inspirações interiores e as cumpre. O terceiro grau é quando a alma, entregue à vontade de Deus, deixa a Deus a liberdade de dispor dela, e Deus faz com ela o que lhe apraz, sendo assim um instrumento obediente nas suas mãos. E esse sacerdote me disse que eu me encontrava no segundo grau desse cumprimento da vontade de Deus. E, no entanto, devo esforçar-me para atingir o terceiro grau da obediência à vontade de Deus. Essas palavras atravessaram-me profundamente a alma. Vejo claramente que muitas vezes Deus dá ao sacerdote o conhecimento do que se passa no fundo da minha alma. Não me admiro disso absolutamente, mas antes rendo graças a Deus por haver tais eleitos. Eu gostaria de começar essa meditação de baixo para cima do Diário de Santa Faustina. Primeiro que Santa Faustina ela nos revela uma coisa que é muito importante para ficar bem claro dentro da nossa mente, da nossa inteligência. Deus ele concede graças para o sacerdote. Tanto é que a nossa fé nos diz que no momento em que o padre está confessando, no momento em que o padre está celebrando, é o próprio Cristo que age. O sacerdote, ele age em persona Christi, ele age na pessoa do Cristo. Então não é simplesmente o sacerdote, mas é o próprio Cristo que disse: fazei isto em memória de mim. É o próprio Cristo que nos deixou este testamento, este mandamento, esta graça. Porque muitas vezes a gente escuta das pessoas dizendo: mas eu não me confesso porque o padre é tão pecador quanto eu. Sim. O padre, por si só, ele é um pecador, mas ele tem uma graça que nenhum de nós temos. Uma graça que foi dada a ele do coração de Jesus, e naquele momento é o próprio Deus quem age. Exteriormente, o padre pode ter seus problemas, suas dificuldades, suas misérias, suas limitações, como todo ser humano. Mas no momento em que ele fala de Deus e fala por Deus, é o próprio Deus quem fala nele. Nós podemos pensar então que nós não deveríamos nos consultarmos com os médicos, porque também os médicos ficam doentes, né? Pensando logicamente. Mas Santa Faustina quer sobretudo nos esclarecer que para cada pessoa que se aproxima do sacerdote, Deus ele concede uma graça para que o sacerdote tenha o conhecimento daquela alma. Mas depois Santa Faustina nos ensina que existem 3 graus para o cumprimento da vontade de Deus e que nós devemos observar com muita fidelidade no nosso coração, porque a vontade de Deus é o que nos santifica, é o que nos faz amigos de Jesus. Justamente hoje, neste dia em que nós meditamos o Evangelho, em que Jesus reza ao Pai para escolher os apóstolos. Jesus, ele escolheu a cada um de nós para ouvirmos essas palavras e agora nós precisamos crescer na graça que Deus nos concedeu. E o primeiro grau que Santa Faustina nos ensina é que nós devemos cumprir tudo o que está exteriormente determinado pelas ordens e regulamentos. No meu caso aqui como religioso, cumprir tudo o que o meu instituto exteriormente me pede. Por exemplo, se eu tenho que acordar 6 horas, que eu acorde 6 horas.
mas na sua vida, no seu estado, como um pai, uma mãe de família, como leigo celibatário, cumprir com perfeição e diligência tudo o que cabe ao seu estado. Se o meu trabalho, lá na minha empresa, eu preciso bater o ponto 8 horas, que eu seja fiel para agradar a Deus, que é o que santifica a alma. Para agradar a Deus eu vou ser fiel, vou ser pontual, vou ser fiel e zeloso no cuidado dos meus filhos, dos meus amigos, das pessoas que estão comigo, apontando para o reino dos céus. Então, o primeiro grau da vontade de Deus é cumprir tudo o que está exteriormente determinado. Nós precisamos de ordem para a nossa alma, para que ela seja ordenada também pela graça de Deus. O segundo grau é quando a alma, depois de ser fiel a estas coisas externas, ela é fiel também às inspirações que o próprio Deus suscita na sua alma, no mais íntimo de si. É fiel e cumpre. Há alguns dias atrás, por 2 vezes, nós meditamos sobre essas inspirações que o próprio Deus nos concede e que Santa Faustina diz que se a alma é fiel, ela se santifica com mais rapidez quando ela é fiel às inspirações interiores. Aquele movimento que Deus sussurra na alma, muito delicado, de uma forma muito doce, que diz: faça isso pelo teu irmão. Olha aquele ali que está precisando de você, dê um copo de água, ele está com sede, perdoe, peça perdão, se reconcilie, vamos rezar. Quantas vezes Deus nos convida à oração? Hoje seria um ótimo dia para rezar e a gente despreza. Então é o segundo grau para cumprir com perfeição a vontade de Deus, é ser fiel a essas inspirações. As inspirações divinas é uma ação do próprio Deus dentro da nossa alma. E o terceiro grau é despojar-se de si, para permitir que Deus faça em nós aquilo que Ele quiser. Por exemplo, é o que levava a própria Santa Faustina aqui, já estava no estado mais para frente. Na verdade, isso não está relatado no diário, está relatado, mas não de um modo profundo como na biografia. Santa Faustina já estava tão santificada na sua alma, já estava tão transformada, que a própria natureza não a limitava. O próprio Deus fazia dela aquilo que Ele queria. Tanto é que Santa Faustina estava internada num hospital a 200 quilômetros de distância e ao mesmo tempo, porque ela tinha o dom da bilocação, ela estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela estava internada com o coração inflamado de amor por Deus, ela estava aconselhando uma irmã a 200 quilômetros de distância, a uma irmã que estava querendo sair da vida religiosa. E essa irmã tinha sido companheira de noviciado dela, então ela tinha um carinho afetivo por ela muito grande. E a preocupação de que essa irmã fizesse a vontade de Deus era tão grande que nem a natureza controla, porque é impossível para nós estarmos em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas para Deus nada é impossível. Então Deus ele realiza na alma, quando a alma está disposta a cumprir a vontade de Deus, coisas que são inimagináveis. Por exemplo, São José de Cupertino, um santo italiano, da cidade de Cupertino, todas as vezes que ele ouvia o nome de Jesus e Maria, ele entrava em êxtase, ele levitava, o corpo dele saía do chão. Ele ficava leve como uma pluma, e o vento o conduzia, o vento conduz a pluma, e no caso de São José de Cupertino era o próprio Deus. Então é que uma vez ele chegou na Basílica de Assis e tinha uma imagem de Nossa Senhora no alto da Basílica. Quando ele entrou dentro da Basílica, que viu a imagem de Nossa Senhora, ele foi transportado até a imagem de Nossa Senhora. Isso são coisas, são tesouros da nossa igreja que muitas vezes nós não temos conhecimento, e por não ter conhecimento, nós não assumimos uma vida de conversão e de santidade sincera para nossas vidas. Nós olhamos para a missa como uma coisa chata, meu Deus, já rezei demais, não preciso rezar mais não. Nós não entendemos os desejos de Deus, por isso que tudo se torna tão sem sentido para nós. Mas a igreja ela é preciosa, ela tem mais de 2000 anos, muitos santos construíram a história da igreja e todos eles foram íntimos, amigos da vontade de Deus. E é o que Santa Faustina quer nos ensinar hoje, a cumprirmos com perfeição a vontade de Deus, porque Deus ele existe, ele se manifesta, ele quer se revelar a cada um de nós.
basta nós abrirmos os nossos corações para acolher a voz de Deus. Mas nós sabemos porque existem determinados momentos da vida da gente que a gente cai a ficha e diz, foi Deus. Porque se não fosse Deus, não tinha sido dessa forma. Nós só precisamos abrir o nosso coração para cumprirmos a vontade de Deus. Deus, Ele nos escolheu. Deus, Ele nos chamou e Ele tem reservado os bens inimagináveis para cada um de nós. Nós só precisamos abrir o nosso coração e acolher tudo o que Ele deseja. Por isso, vamos rezar. Vamos nos entregar nos braços de Deus. Nós o suplicamos, Senhor, que façais com cada um de nós aquilo que mais vos agradar. E pelos méritos do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, o Senhor nos conceda a graça de uma vida transfigurada, de morrermos para o pecado e vivermos uma vida nova. Pelos méritos do coração eucarístico de Jesus, nós os pedimos, ó Pai. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Separe um tempinho do seu dia, vá visitar o Santíssimo Sacramento, renda o teu coração à vontade de Deus diante do Santíssimo Sacramento. E nos encontramos novamente amanhã para rezarmos com as mensagens de misericórdia. Um grande abraço, forte abraço e até amanhã.